palavra de hoje é o poder do Evangelho. Amém? Acho que é bom ouvir sobre isso. Aqui em Romanos, no capítulo 1, verso 16, diz assim, Romanos capítulo 1, verso 16, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê em quê? No Evangelho, amém? Primeiro do judeu e também do grego. Aqui está falando que o Evangelho é o poder de Deus. Então não adianta você procurar o poder de Deus em outra coisa, porque o poder de Deus está nas palavras de Deus, no Evangelho, é lá que está o poder de Deus. É por isso que quando nós pregamos para uma pessoa e falamos a respeito da palavra de Deus, quando nós falamos a respeito do Evangelho, isso é falado com muita autoridade, com muito poder, isso tem poder. Quando nós pregamos o Evangelho, é o poder de Deus. Então nunca se esqueça disso. Nós estamos vivendo um tempo em que existem muitas vozes, muitas pessoas falando muitas coisas. Nós estamos vivendo o tempo das celebridades gospel, de pessoas que, crentes que se envolvem com esse meio artístico ou futebolístico, né? Nós temos hoje muitos crentes aí envolvidos nesse meio. Pastor, é errado? Não. Os artistas precisam ser ganhos para Jesus, os jogadores de futebol, pessoas famosas. O Evangelho pode alcançar todas as pessoas e deve alcançar todas as pessoas. O problema é quando nós queremos misturar o Evangelho com outras coisas. Aí se torna um grande problema. E nós estamos vivendo uma geração que mistura muito as coisas. E isso é um grande problema, porque quando você evangeliza uma celebridade, você pode correr o risco de ter que ir num programa de televisão. E quando você vai num programa de televisão, a maioria das pessoas, dos crentes, ficam intimidados ali, porque existem perguntas embaraçosas a respeito da Bíblia, a respeito, por exemplo, de LGBT. São perguntas que o politicamente correto vai forçar você a não falar, não se posicionar. E nós precisamos entender que nós somos luz nesse mundo, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não está sendo rejeitado aqui, tem alguma coisa errada com você. Se o mundo não te rejeita, há algo que não está batendo. Porque o mundo rejeitou Jesus, e ele vai te rejeitar também. Se isso não está acontecendo, então peraí, alguma coisa não está certa na sua vida. Ou você não está pregando o Evangelho como deveria, ou não está vivendo o Evangelho. Porque o Evangelho, ele é confrontativo, e as pessoas vão ter que rejeitar você. Agora, eu sei que existe aquele discurso hoje do que temos que ser equilibrados, precisamos ter sabedoria. Toma cuidado com isso, porque esse temos que ser equilibrado é o que está deixando o mundo entrar dentro do Evangelho, dentro da igreja. E aí você tem que ficar bom com todo mundo, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você quiser ficar bem com todo mundo, você vai ficar mal com todo mundo. Você não vai agradar ninguém. Por isso nós temos que nos posicionar. Não, eu consigo pregar um Evangelho equilibrado. O Evangelho não é equilibrado no sentido de confrontar o pecado, não. Ele é confrontativo. Então não vai trazer um equilíbrio que você vai ficar bem com todo mundo. Não tem jeito. Se você prega o Evangelho, você vai ficar mal com algumas pessoas. E te digo mais, pessoas próximas de você. Outras que não têm tanta proximidade assim. Mas as pessoas vão te criticar porque você prega o Evangelho. Agora, o Evangelho é o poder transformador. É ele que muda as pessoas. Não tem outro caminho. Não adianta você pensar, não, vamos ser equilibrados. Eu tenho que falar tal coisa e tal coisa. Às vezes vamos crentes em alguns programas de televisão, eles são confrontados, não têm coragem de falar nada. Não tem coragem. Eu lembro de uma pastora no programa de televisão do Faustão que tomou um show de um padre. Deu uma pergunta simples sobre batismo, ela não deu conta disso, começou a... O padre foi lá, falou melhor do que ela. Falei, meu Deus, uma resposta simples. Mas ela ficou medindo tantas palavras que não saiu nada. Começou a gaguejar, não saiu nada. Aí o padre entrou e ajudou ela. Não é que o padre sabia, mas pelo menos o padre deu uma resposta sábia naquele momento ali. Foi envergonhada. Tem outras aí que, meu Deus, difícil. Ela postou lá, terminei de assistir a série Lúcifer. O que eu tenho que fazer agora? Uma cantora gospel.
E o vereador lá de BH, eu esqueci o nome dele, Nicolas, falou assim: que tal jejuar e orar? Oral da história, não canta música gospel mais, não aguentou. Porque o povo gospel também não é fácil, não. Deve ter bombardeado ela de tanta coisa. Irmãos, não deixe seus filhos ouvir essa mulher. Pessoa que vai em Lollapalooza. Não, isso não é evangelho. Não, mas não tem nada, está cantando música de Deus. Meu irmão, não é o que ela está cantando, é quem ela é. Não tem vida com Deus. Fizeram uma pergunta a respeito de homossexuais. Não, minha igreja aceita todo mundo. Explica. A igreja tem que estar aberta para os homossexuais, para qualquer outro pecador. Mas nós não vamos ter um discurso que abona isso, porque nós somos contra. Nós não vamos ter um discurso que abona o homossexualismo, porque é pecado. Assim como adultério também é pecado, como roubo também é pecado, como gula também é pecado. E nós combatemos todas essas coisas. O problema é que quando você toca em algumas ideologias, você é radical, aí você é rotulado. As mesmas pessoas que falam que não pode ter bullying são as primeiras que te rotulam. Machista, homofóbico, ultrapassado, retrógrado. Ei! São as mesmas pessoas que condenam o bullying, são as que te rotulam. Mas é assim mesmo. O evangelho é isso, ele vai confrontar as pessoas, ele confronta o estilo de vida das pessoas, ele confronta essas ideologias que estão surgindo, cada dia surge uma diferente. Coisas que é só pessoas loucas para fazer. Mas o evangelho ele é confrontativo e não tem como você fugir disso, e nem eu. Se nós queremos de fato mudar a história das pessoas, é a pregação do evangelho. E não adianta você falar que tem que ser equilibrado. O equilíbrio está na palavra de Deus, ela é a única verdade, não existe outra. Porque hoje no mundo está aí, cada um tem sua verdade, mas nós somos diferentes. A nossa verdade é a palavra de Deus, é isso que funciona na sua vida e na minha. Aqui em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 diz assim, Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Aqui é muito simples, o evangelho é simples. Você prega o evangelho, quem crê está salvo. Agora, quem não crê já está condenado. Não sou eu que condeno, é a própria pessoa que não aceita receber as boas novas. A Bíblia fala lá em Gálatas que o evangelho já foi pré-anunciado a Abraão. Na época de Abraão, já foi pré-anunciado o evangelho, quando Deus disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o que é o evangelho? É receber as bênçãos de Deus. Serão benditas, serão abençoadas. Em ti, Abraão, serão abençoadas todas as nações da terra. Eles viverão bem, eles serão saudáveis, eles serão cheios de vida. Isso é o evangelho. Lá para Abraão, esse evangelho já foi pré-anunciado e chegou até nós, que somos filhos de Abraão pela fé. Mas aqui está dizendo que aquele que não crê já está condenado. Pastor, eu não creio que eu vou para o céu. Já está condenado. Porque o céu é uma questão de você acreditar na obra da cruz, não em você. Você acredita na obra da cruz e entende: peraí, eu não mereço ser salvo. Eu não sou salvo porque eu tenho boas obras. Eu não sou salvo pelos meus méritos. Eu sou salvo por aquilo que Jesus fez por mim, pelo poder do sangue de Jesus. Então eu creio. Agora você pode pensar: pastor, mas eu nem mereço ser salvo. Pois é por isso que você precisa da graça. Porque nem você merece, nem eu mereço. Nós não merecemos mesmo a salvação. A palavra diz aqui em Tiago capítulo 4, versículo 4, por favor, projeta para mim. Tiago 4, 4. Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então preste atenção. Não tem como você ser amigo de Deus e ser amigo do mundo com esse discurso de equilíbrio. Esse discurso é um discurso pernicioso. Temos que ser equilibrados. Temos que aceitar tudo.
O nosso discurso é o amor. Epa, calma, não é assim não. O nosso discurso ele é confrontativo. Confrontativo. E não podemos ser diferentes. Agora, o Evangelho, ele tem que trazer transformação. Amém, meus irmãos? Ou então não é o Evangelho. Que tipo de transformação o Evangelho traz? Ele transforma a sua maneira de falar. Ele transforma a sua maneira de se comportar. Ele transforma a sua maneira de se relacionar com as pessoas e com Deus também. Ele transforma a sua maneira de ouvir coisas. Cuidado com o que você ouve, com músicas que você ouve. Ele transforma a sua maneira de vestir. Se não trouxe esse tipo de transformação para você, então não é o Evangelho. Você está vivendo religião. Amém? Pastor, o Evangelho ele transforma tudo isso na minha vida, ele transforma tudo isso. Ele tem que transformar. Ou então não é o Evangelho. Ou então você está seguindo uma tendência. O que você está seguindo é uma religião, ou um líder, mas não o Evangelho. Nós precisamos ser transformados na nossa maneira de falar. A nossa mente tem que ser transformada pela palavra, é o que a Bíblia diz. Nós temos que ter o nosso comportamento transformado. Agora, meu irmão, isso é importante, pastor? Claro, é super importante. Nós precisamos mudar a nossa maneira de falar. Cuidado com aquilo que você vai falar. Quando eu falo cuidado, é cuidado com palavras torpes. A Bíblia diz que não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. Então, cuidado com aquilo que sai da sua boca. A nossa palavra, a palavra que sai da nossa boca, ela tem autoridade. Cuidado com a sua maneira de vestir. Irmãs, cuidado. Cuidado. Nós precisamos agradar a Deus. Quando você for colocar uma roupa, pergunte ao Espírito Santo se isso agrada, se a sua maneira de vestir agrada a Ele. Porque nós, irmãos, estamos aqui cansados de falar de roupa aqui na igreja. Irmãs, nos ajude. E vira e mexe roupas sensuais. Por favor, o Evangelho tem que transformar essa área da sua vida. Isso é muito ruim, irmão. Chegar aqui, irmã, decotada, com roupa curta, ou em qualquer outro ambiente. Os irmãos estão entendendo? O Evangelho, ele é transformador. Falar isso pesa o ambiente. O semblante das pessoas, que as pessoas não querem ser confrontadas, mas o Evangelho é isso. Nós não podemos fugir disso. Então, a hora que você for colocar uma roupa, Espírito Santo, essa roupa te agrada? Eu estou agradando o Senhor com essa roupa? Só pergunte isso ao Espírito Santo. Nós servimos a um Deus poderoso, irmãos. Então deixa eu te falar uma coisa. O seu comportamento, os seus relacionamentos, tudo isso precisa ser transformado. Agora, se eu falo que sou de Jesus, mas eu vou em Lollapalooza, é Lollapalooza que chama aquele negócio? Lollapalooza, que está cheio de drogado, maconheiro. Aquilo glorifica a Deus em quê? Eu sou de Cristo, mas eu vou assistir a série Lúcifer. Existe a vida real de Lúcifer lá embaixo. Fica aí assistindo Lúcifer para você ver onde você vai parar. Aí você vai ver a realidade lá como é que é. E o Lúcifer que está lá embaixo não é bonito igual o ator Lúcifer que está fazendo a série Lúcifer, não. Que o ator que faz a série Lúcifer é um bonito. Mas o Satanás, ele aparece, é bonito mesmo. Ele é daquele jeito lá que ele aparece, que ele se disfarça em anjo de luz, é o que a Bíblia diz. E nessa brincadeira aí, ó, tem evangélicos rodando. Meu irmão, nós precisamos ter uma posição clara em relação a qualquer pergunta que fizermos a nós. Não importa, mas eu vou ofender o fulano ou o beltrano. Não é uma questão de ofender, é o Evangelho. É a verdade. Pastor, mas nós não temos que ter sabedoria na hora de falar? Não, isso não impede você de falar. A sabedoria não impede você de falar, não. O problema é quando você quer ter sabedoria e retrocede. E aí você não quer falar. Eu sei que há muitos discursos, né? Jesus foi rejeitado, mas você também será. Pastor, mas na Bíblia não está escrito que o que importa é o amor? Não, não está escrito isso não. Não está escrito que tem que ser equilibrado? Não, também não está escrito isso não.
Mas existem muitos discursos, que são discursos relativistas. O que é um discurso relativista? Ah, tudo é relativo, tudo depende, tudo depende. Não, tudo depende não. Nós temos aqui uma regra de fé, e a regra de fé é o Evangelho. A regra de fé é a palavra de Deus. Doa quem doer, prega a palavra. Ah, mas eu vou ser rejeitado. Pois é, vai mesmo. Agora, pastor, mas eu discordei do fulano, ele me cancelou. Essa é a geração que cancela mesmo. Mas você também, eu sei que cancela algumas pessoas, não cancela? Quando alguém coloca alguma coisa lá que você não gosta, você vai e não cancela a pessoa? Você não faz isso não? Quer dizer que é só eu então? Hã? Mas nós somos a geração que cancela por qualquer coisa. Você também faz isso? Aham. Eu faço. Às vezes tem as pessoas enjoadas. Com certeza também eu sou enjoado em alguns momentos. E eles devem me cancelar também. Mas às vezes nós cancelamos. Mas essa é a geração que cancela. Qualquer coisa que você falar cancelado. Está aí o Sérgio Reis. Tudo bem, ele errou. Ele estava incitando o povo a quebrar o STF. Estava errado. Ninguém deve fazer isso. Porque por mais que nós discordamos de algumas decisões dos ministros, eles são autoridades. Não é assim que se resolve. Mas o maior problema que eu vi foram os cantores abandonando o cara. Eles deveriam ter discordado dele, mas deveriam ter falado, não, eu estou aqui, posso te ajudar. Conte comigo. Você errou nisso que você falou, mas você é um cara que nunca teve um problema com a justiça em toda a sua história de artista. Mas não, ele foi cancelado imediatamente. Sabe por quê? Por causa do politicamente correto. Eu te digo, isso pode acontecer com você. Isso o que, pastor? Nem sou famoso, de pessoas te cancelaram porque você falou algo que eles não gostaram. E muitas vezes você vai até falar coisa que está na palavra de Deus. Aqui em 1 João capítulo 2, verso 3, versículo 3 e 4 diz: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Foi esse versículo aqui que o vereador leu, dando uma entrevista, falando daquela cantora gospel, que defende, que levanta a bandeira de Cristo e muitas outras bandeiras ideológicas, que não tem nada a ver com o Evangelho. Ele falou o seguinte, está escrito na Bíblia, ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas como que a verdade vai estar numa pessoa que fala que é de Cristo, mas assiste uma série do diabo? É mentiroso, está aqui. Nós não podemos nos enganar com esses artistas aí. Tem artista crente, tem jogador de futebol crente. Inclusive, não sei se você viu um capitão do time do Vasco, que foi implantar uma ideologia, colocar uma bandeira LGBT na camisa do Vasco, e ele postou um texto bíblico, porque, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, o arco-íris não é um símbolo LGBT, o arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com o homem. Eles estão tentando tomar aquilo que Deus colocou no céu para mostrar que a terra jamais vai acabar por água novamente. Foi Deus que colocou o arco-íris lá. E ele postou esse texto, e muita gente o cancelou. Ele postou o texto falando o que era o arco-íris, um dia antes do jogo. O mundo está desse jeito. Aí um monte de gente caiu matando, especialmente a imprensa. Mas é assim mesmo. Glória a Deus por esse jogador, fiquei fã dele. Então você vê que tem homens de Deus aí famosos. E tem artistas que são de Deus também. O problema é quando nós misturamos as coisas. Porque o Evangelho não é mistura, é o contrário, é você se santificar, é você se separar. Isso é o Evangelho, esse é o verdadeiro Evangelho. Agora, o que diz aqui é, se você me ama, mas não faz o que eu mando, você é um mentiroso. Mas quais são os mandamentos de Deus? Olha em Marcos capítulo 12, verso 28. Marcos capítulo 12, versículo 28.
Vamos ler até o 34, diz assim: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre, com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Então, o mandamento de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. O que significa amar a Deus sobre todas as coisas? Significa que em algum momento você pode ser rejeitado por amar a Deus, porque você vai falar coisas que as pessoas não gostam de ouvir. Pastor, mas aqui está falando que eu também tenho que amar o meu irmão. Se você ama o seu irmão, então a primeira coisa que você tem que saber é que ele precisa conhecer a verdade. E a verdade pode doer quando você fala, mas ela é libertadora. Os mandamentos estão traduzidos só em 2 aqui: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E sabe qual foi a resposta do escriba? Bem disseste, Senhor, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo excede, está acima de todo sacrifício e holocausto. Nós precisamos amar as pessoas, nós precisamos amar uns aos outros aqui. O amor é um mandamento de Deus, o que não significa que você vai fechar os olhos para o pecado e para o erro das pessoas. O evangelho é falar a verdade. Então, se você ama as pessoas, fale a verdade a elas. Fale a verdade, conte a elas a verdade da palavra de Deus. Lá em Atos, no capítulo 10, vamos ler a partir do verso 1. Atos capítulo 10, verso 1. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Preste atenção. Aqui diz que um homem chamado Cornélio era um centurião, era um capitão de 100 soldados. Ele morava em Cesareia, e a palavra diz que ele seguia a religião dos judeus. Ele ajudava as pessoas, ele dava esmolas, ele era piedoso, ele orava continuamente. Era uma pessoa excepcional, de uma grande reputação no meio dos judeus. Mas tinha uma coisa, tem algo que nós precisamos entender aqui. Um centurião romano que abandonava a sua religião, ele poderia ser desertado. Ele poderia, na verdade, ser expulso do exército romano. Então, seguir a religião dos judeus poderia ser considerado uma traição. Mas perceba que esse homem seguia o Deus de Israel. E olha, meu irmão, nós precisamos romper com tudo aquilo que nos impede de seguir a Deus, seja qual for a instituição. Cornélio não teve medo de seguir o Deus dos judeus, mas isso era perigoso. Mas eu te digo, se nós queremos ter um encontro com Deus, nós precisamos romper com tudo aquilo que nos leva a pecar. Tudo que te leva a pecar, você tem que romper com isso. Pastor, quem está me levando a pecar é meu marido. Cuidado. Pode ser o contrário. Então, Cornélio, ele teve que se tornar um prosélito da fé romana, que não era o catolicismo nessa época, viu, irmãos? Era uma religião grega, de muitos deuses. Porque quando o Império Romano conquistou o Império Grego, eles trouxeram inclusive a religião, né, os vários deuses gregos. Mas aquele homem decidiu seguir o Deus de Israel por algum motivo. Ele entendia que aquele Deus era o Deus verdadeiro.
Mas não para por aí. A Bíblia diz que ele era piedoso. Ele era temente a Deus com toda a sua casa. Ele fazia muitas esmolas ao povo de contínuo, orava a Deus. Só que no versículo 22 também fala que ele era justo. Olha só, então disseram, o centurião Cornélio, homem justo, homem reto. Então, além de tudo isso aqui, ele era justo, né? Temente a Deus e de bom testemunho de toda a nação judaica. Então, há pelo menos 6 qualidades aqui: piedoso, temente a Deus, dava esmolas, de contínuo orava a Deus, era justo e tinha bom testemunho. Esse era Cornélio. Só que ele tinha um problema: ele não estava salvo. Com todas essas características aqui, faltava o principal: o Evangelho. O Evangelho. E um dia Cornélio foi orar, porque deixa eu te falar uma coisa: aquele que busca a Deus encontra. Ele está lá buscando a Deus, quando de repente aparece um anjo para ele. E é interessante que o anjo aparece para ele, mas não prega para ele. Sabe por quê? Porque a responsabilidade de pregar o Evangelho é nossa. Somente a igreja pode pregar o Evangelho, ou o próprio Deus, ou o próprio Jesus. O encargo de pregar o Evangelho é seu, é meu. Esse é um grande privilégio que o Senhor nos deu. Por quê? Por que é um privilégio? Porque Ele quer nos dar uma recompensa, além da salvação ainda uma recompensa, por pregarmos o Evangelho. Então o anjo, ele veio e falou: Cornélio, é o seguinte, tem um homem chamado Pedro, você vai pedir alguém que vá lá buscar Pedro. Ele está na casa de um homem chamado Simão, curtidor, tá? A casa dele está na beira do mar, assim, assim, assim. Vai lá e manda chamar ele, que ele tem algo para te falar. O anjo mesmo não pregou, mas não sei se você sabe, desde lá de Apocalipse fala que no período da tribulação, o Evangelho eterno, porque o nosso Evangelho hoje é chamado o Evangelho da paz. O que é o Evangelho? O Evangelho são boas novas, boas notícias. Então nós estamos pregando as boas notícias do reino de Deus, amém? A igreja prega a boa notícia do reino de Deus, o Evangelho da graça, do favor imerecido. Esse é o Evangelho que nós estamos vivendo hoje, é o Evangelho que nós pregamos. No período da tribulação vai ser o Evangelho chamado Evangelho do Reino. E a Bíblia diz que os anjos também vão anunciar esse Evangelho. Mas hoje, na nossa dispensação da graça, somente a igreja pode pregar o Evangelho. E o anjo falou: vai lá e manda chamar Pedro, porque ele tem algo para falar para você. E aí a Bíblia diz que Cornélio mandou que dois homens da casa dele, mais um centurião, mais um soldado, fosse lá buscar Pedro. E eles foram na casa de Pedro. Agora, deixa eu ler aqui o versículo, voltar um pouquinho no versículo 3 até o 6. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona é 3 horas da tarde, né? Hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então o anjo aparece para Cornélio e ele fala: manda chamar Pedro. Olha o versículo 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estava ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar, meio-dia. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum.
Sucedeu isso por 3 vezes. E logo que aquele objeto foi recolhido, ao céu. Preste atenção, Pedro estava orando no eirado da casa, ao meio-dia, de repente, uma visão de alguns animais, porque os judeus não comiam alguns animais. Ele não comia, até hoje alguns judeus não comem, né? Os judeus ortodoxos, eles não comem lagosta, eles não comem camarão, eles não comem porco. E aí então Pedro tem uma visão. Agora imagina você já teve alguma restrição por um alimento? Poliana teve uma época que ela desenvolveu uma alergia por alguns alimentos. Estava tão constrangedor, porque os irmãos carinhosamente chamavam a gente para almoçar ou para jantar, mas como ela estava tendo essa alergia a alguns alimentos, a gente tinha que perguntar, tinha que falar, olha, não estou comendo tal coisa, comida não pode ser feita com banha de porco, é tão constrangedor. Só que o judeu, ele não comia com nenhum ímpio, com nenhum gentil, porque eles comiam todas essas coisas. E como é que você vai sentar para comer camarão? Como é que você vai sentar com alguém e falar, não, isso aqui eu não como? Não é ruim? Só que Deus dá uma visão para Pedro. A visão não era a respeito de comida, a visão era a respeito de pessoas. Lá no versículo 28 fala isso, o próprio Pedro fala que era a respeito de pessoas. Deus falou para ele o seguinte, mata e come. Ele falou, não, jamais comi, entrou na minha boca comida impura, imunda, não vou comer não. E a Bíblia diz que isso aconteceu por 3 vezes. Deus falou, mata e come. Você não pode falar que é imundo aquilo que eu purifiquei. Foi o que Deus falou para Pedro. Só que Deus está falando o seguinte, vai e prega para os gentios, senta e come com eles. E aí de repente chega aqueles homens e conta a história para Pedro. E Pedro ainda assim sem saber o que fazer, porque ali tinha pouco tempo que Jesus tinha morrido. Tinha a religião judaica que era forte, agora entra o cristianismo, com doutrinas totalmente diferentes, e os discípulos ainda estavam um pouco perdidos, eles não sabiam se tinham que circuncidar, se não tinham. De repente Pedro vai na casa de Cornélio, e Pedro começa então a fazer um discurso que durou aproximadamente 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. O discurso de Pedro, quando Pedro cita o nome de Jesus. A palavra diz que o Espírito Santo desceu sobre aquela casa, e todos ali foram batizados. Eles começaram a falar em outras línguas. Eles sequer tinham sido batizados nas águas ainda, mas eles começaram a falar em outras línguas. Eles receberam o poder de Deus no momento em que Pedro falou no nome de Jesus. Ele começou a descrever a respeito do Evangelho. Eu quero te dizer, o Evangelho tem o poder de mudar a vida das pessoas. O Evangelho tem o poder de mudar a sua vida. Ele mudou a sua vida e tem o poder de mudar a vida das pessoas. O que são as casas de paz? É um dia inteiro nós falamos, a casa de milagres, um dia inteiro nós falamos o Evangelho. É o dia inteiro nós pregando o Evangelho. O Evangelho. Ali, meu irmão, nós não estamos pregando doutrina, nós não estamos pregando se nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre ou não. Ali nós estamos pregando o Evangelho, o Evangelho. Pastor, mas crê que uma vez salvo, salvo para sempre, nós não temos que falar sobre isso? Não, podemos falar, mas isso não é a coisa mais importante. O cerne da questão não é esse, porque o Evangelho vai muito além de um crer de um jeito e outro crer de outro, a respeito de determinadas doutrinas. Isso é secundário, mas o Evangelho não é secundário. O Evangelho tem que ser pregado, porque o Evangelho muda a história das pessoas, muda a vida das pessoas. Agora, meu irmão, você quer alguém com melhor testemunho do que esse homem aqui? Porém não estava salvo. Por quê? Porque o Evangelho não tinha alcançado Cornélio. Por mais que você seja bom, você precisa crer no Evangelho. A Bíblia diz que aquele que não crê já está condenado. Mesmo ele sendo esse homem tão piedoso, que dava esmola, que fazia tudo, ele seria um excelente crente nos nossos dias, fazia tudo certo, mas não tinha o principal: a fé em Jesus Cristo, o Evangelho. Aí chega Pedro, e no discurso que durou de 1 minuto e meio a 2 minutos, aquele homem recebe o Espírito Santo. Ele crê e recebe o Espírito Santo. Olha, não subestime quando você vai no hospital. Talvez você vai ter 1 minuto para falar alguma coisa ali, mas abra sua boca e fala. Abra sua boca e ore alto. Isso pode atingir uma pessoa que nem está recebendo a oração, mas ela pode receber aquele poder ali, porque quando Pedro, ele pregou o Evangelho, todos receberam o Espírito Santo. Porque, meu irmão,
quando Pedro chegou ali, já também havia um ambiente de fé. Cornélio já tinha chamado a sua família, ele já tinha chamado os seus vizinhos, já tinha ali várias pessoas esperando, ele chamou seus amigos, várias pessoas, é semelhante às casas de milagres, várias pessoas esperando Pedro chegar. E quando Pedro chegou, ele ajoelhou aos pés de Pedro e falou: olha, Pedro falou para ele: levanta que eu sou homem como você. O que aconteceu? Por que você mandou me chamar? Ele explicou: eu tive uma visão. Nessa visão, um homem se manifestou e pediu para te chamar. Um anjo pediu para te chamar. Você tinha algumas coisas para falar para mim? Aí Pedro falou assim: eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas, porque Ele quer salvar judeus, mas Ele também quer salvar gentios. E aí Pedro começa a pregar e vem aquela unção ali. Então deixa eu te falar uma coisa: o evangelho tem que ser pregado, o evangelho tem que ser ministrado. Nós precisamos orar com as pessoas, com os doentes. Isso é o poder de Deus, meu irmão. Então não fique intimidado quando você tiver que pregar, seja onde for. Pastor, mas eu vou ser ridicularizado. Se você for ridicularizado por causa do nome de Jesus, pode ficar tranquilo, Ele vai te honrar por isso. Meu irmão, eu já fui ridicularizado tantas vezes por causa do evangelho, por causa da minha posição em Deus firme. Talvez você está aqui, jovem, as pessoas estão ridicularizando você. Você não quer casar, você não gosta de mulher. Eu já passei por isso. Patrão meu falando isso para mim: você não gosta. Olha lá, Rubens, aquela mulher lá. Você não gosta, né? É isso que você ouve de pessoas más do mundo. São essas piadas, essas coisas. Talvez também você vai ser ridicularizado. Fique firme na sua fé, porque Deus quer te abençoar. Continue pregando o evangelho, porque Deus quer te abençoar. Querido, onde você estiver, prega o evangelho. Prega o evangelho. Eu estava aqui essa semana, meu pneu furou, fui ali trocar o pneu. O cara veio falar para mim: eu estou com a minha pressão alta demais, estou tendo problema. Tudo. Eu falei assim: mas você está com problema de pressão? Ele falou: sim, estou com problema de pressão, minha pressão altera. Ontem eu tive que ir no médico. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa. O mais importante não é se você está com problema de pressão, ou se você está doente ou saudável. Isso não é o mais importante. O mais importante é se você tem Jesus no seu coração. O mais importante é se você está preparado, se Ele te recolher. Eu sei que pode ser chocante o que eu falei, mas era isso que eu queria fazer. Eu queria chocar Ele. E realmente o que eu falei é certo. O que eu vou falar aqui para você, você precisa ter sabedoria para entender, mas realmente não importa se está doente ou se não está doente. Você tem Jesus? Tem? Então beleza. Não é que você vai aceitar a doença não, porque a doença não é de Deus, não é isso. Você vai orar contra isso, porque Jesus já levou essa doença. Mas o que eu queria falar para ele é o seguinte: isso é secundário. Agora, a decisão mais importante é você aceitar Jesus. Aí ele falou: tem 20 anos que eu estou desviado. Falei: de qual igreja que você era? Eu era da Amigo Índio. Falei: conheço o pastor. Ele: o Barba? Eu falei: o Barba. O pastor demais chamar de Barba, né? O Barba. Falei: por que você não volta? Falei: olha, eu sou pastor da igreja Orvalho, ele é ali, ele culta tal hora, eu posso te ajudar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa: Deus abre portas de oportunidade para nós pregarmos, é porque às vezes a gente não entende. As pessoas, elas dão a dica, mas nós não entendemos. Nós precisamos ficar ligados. Opa, abriu uma porta de oportunidade para eu pregar aqui agora. Deixa eu falar. O que eu falei para ele foi certo. Não importa se você está com pressão alta ou pressão baixa. O que importa é você tem Jesus. Você está preparado para te recolher? É isso. Nós precisamos pregar o evangelho. Essa igreja tem que pregar o evangelho, porque o evangelho é isso, é o poder de Deus. E o evangelho em algum momento vai deixar você desconfortável, sim, diante de ímpios, diante de pessoas que não acreditam em Deus, diante de pessoas que são cheias de ideologias, porque o nosso evangelho, a verdade, ela confronta as ideologias. Então é verdade, você não vai ficar confortável muitas vezes. Vão te chamar de um monte de coisa, vão te rotular, mas não se importe com isso. Apenas pregue. Nós fomos comprar as maquiagens, e a gente estava conversando com as meninas que vêm, estavam falando: nós estamos indo lá para a Jordânia, nós vamos levar isso aqui lá para a Jordânia e tal.
E o dono da loja é um libanês. E aí eu vi que ele conversava diferente, perguntei, ele é de onde? A mulher falou, é do Líbano. Aí nós falamos para ele, nós estamos indo na Jordânia, lá na divisa com o Líbano, levar isso aqui, levar esses kits aqui para os refugiados lá da Síria. Não sei por que esses refugiados estão lá, o país deles está pacificado. O que eles estão fazendo lá na Jordânia? Peguei e falei, e você, o que está fazendo aqui no Brasil? O cara vem crescer para cima de mim. Lá na Jordânia eu não tenho coragem de fazer isso não. Mas aqui no meu Brasil ele não vai cantar de galo não. Você, o que você está fazendo aqui no Brasil então? Com certeza ele é contra. Agora, irmãos, pastor, você não tem vergonha de falar, não, rapaz, mas foi tão automático, que eu nem pensei, você, o que está fazendo aqui no Brasil então? Se o seu país é tão bom, não é? Fica lá então, mãe. Por que veio para cá? Alguma coisa boa não estava acontecendo lá. Da mesma forma que aqueles refugiados não têm opção. Eles estão num outro país, não é porque eles querem. Eles fugiram da guerra. Muitos perderam pais, filhos e tantas outras coisas. Mas eu te digo, meus irmãos, pastor, você não quis pregar o evangelho para ele? Não. Acho que não ia dar certo depois da resposta que eu dei. Não ia dar muito certo. Mas nós temos que pregar o evangelho.